Muito boa tarde, Inês. Estamos aqui com a Inês Homo de Sousa, presidente da Fundação Santander, a aproveitar um evento muito relevante que aconteceu ontem. Nós gostávamos de ter gravado esta conversa antes, não foi possível, gravamos depois, assim a Inês vai-nos contar. A Fundação Santander, que já tem muito trabalho feito e que apresentou ontem o seu relatório de impacto relativo ao ano de 2024, que é sempre um dia muito importante, não é? Que, no fundo, é colocar em números aquilo que se fez durante um ano inteiro. E, se calhar, eu vou começar, Inês, por pedir que, assim, em 30 segundos, faça o resumo daquilo que faz a Fundação Santander para quem nunca ouviu falar, o que eu acho meio impossível, mas vamos acreditar que há sempre uma pessoa. Portanto, assim, em 30 segundos, se tivesse de dizer o que é que faz a Fundação Santander e depois vamos aos números do relatório, pode ser? Pode ser. Portanto, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Em 30 segundos vai ser difícil, mas basicamente o que é que faz a Fundação? A Fundação tem como pilar estratégico a educação e o que nós queremos é que haja oportunidades de todos para terem um melhor nível de educação, que cheguem ao maior nível possível e que cheguem com as competências corretas. É este o grande lema da Fundação, que a educação seja o motor para a mobilidade económica e social em Portugal. É este, em resumo, em 30 segundos. Foram 20, não precisa dos 30. Inês, já são muitos anos a fazer alguma diferença na educação. E é verdade. Quando olha, atalhei a minha própria pergunta, não é? Eu disse que ia ao relatório, mas não vou ainda. Quando olha, como é que olha para esta evolução e para o trabalho que tem sido feito? Porque estamos a falar de muitos milhares de pessoas impactadas por programas nas escolas, com os professores, com empresas, com PMEs. Ou seja, é que a educação é muito transversal, não é? Às vezes nós pensamos em educação só na escola, mas não é aí só que ela está. Aquilo que nós gostamos de, e falamos muito nisso, e também falámos no relatório, o que é que nós fizemos durante este tempo todo, e já temos vindo a fazer até mais tarde, o lifelong learning, quando nós falamos como é que nós conseguimos capacitar as pessoas ao longo da vida, desde a primeira infância até a vida adulta e até morrer. Porque nós acreditamos mesmo que é através de aprendizagem contínua que nós conseguimos resolver os problemas os desafios que existem no mundo atual. Desde a primeira infância, do pré-escolar, como é que nós conseguimos dar as competências corretas às crianças? Portanto, a escola tem que evoluir muito, nós não podemos estar a dar... O método de aprendizagem não pode ser o antigo das pessoas estarem sentadas a decorar o que o professor está a dizer. Uhum. Eles têm que, de facto, criar jovens que tenham as tais competências do futuro, que é a criatividade, os 3 Cs. Ser de criatividade, ser de capacidade de resolver problemas e ser de colaboração / comunicação. Portanto, são estas competências que as crianças hoje em dia têm que ter para enfrentarem as profissões que vão ter, que ainda não sabemos. Uhum. E depois, ao longo da vida, é muito importante a requalificação das pessoas, a qualificação para serem, o que nós chamamos os tais upskilling, reskilling, para se adaptarem de facto à transformação digital que existem, aos desafios ambientais, porque mais importante do que... Isto não é um benefício individual de cada um. Nós acreditamos que as empresas, para de facto serem competitivas e para haver uma economia de facto sustentável, têm que desenvolver e tem que haver um desenvolvimento muito grande das pessoas. Portanto, começamos desde jovens, a criar jovens com as competências essenciais e depois, ao longo da vida, requalificar e qualificar pessoas para que estejam mais preparadas cada vez para o futuro e para as profissões novas que vão existir. Portanto, para nós, o lifelong learning, e aliás há um lema de uma parceira nossa, que é o Lego Foundation, que diz lifelong love of learning, e este love para mim é fundamental. Portanto, é incutir desde muito cedo nas crianças esta vontade de aprender constantemente a aprender. Porque hoje em dia, mais do que estar a memorizar factos, as crianças hoje em dia têm que saber quais são as perguntas certas que têm que fazer para obter as respostas corretas. Já não é chegar a um livro, não é? Hoje em dia as pessoas fazem perguntas ao ChatGPT e têm que mas têm que fazer as perguntas certas. E, portanto, a mesma forma como educamos as crianças tem que ser completamente diferente do que foi, por exemplo, na minha altura. Isso é uma discussão que se tem muitas vezes e que já se tem há muitos anos e que continuamos com alguma dificuldade, e se calhar a Inês consegue perceber melhor porquê, que é precisamente o facto de nós continuarmos com escolas genericamente que ensinam como se ensinava ainda desde antes do 25 de Abril, portanto, são muitas cadeiras, muitas mesas com 2 crianças sentadas a olhar para um professor, e fazemos isto às crianças desde os 6 até aos 18, portanto, em todo o ensino que é obrigatório, e parece, estou a generalizar, que há alguma dificuldade em ensinar as crianças a fazer perguntas. Portanto, há ainda uma ideia muito de estar aqui um professor a debitar coisas e ele sabe coisas, mas se os alunos começam a refletir e a pensar sobre as coisas e a fazer perguntas, às vezes até um bocadinho
provocatórias, não é? Porque a forma deles raciocinarem também mudou muito. É verdade. Nós não estimulamos muito ainda isso, não é? É uma discussão que se tem. Porquê é que é tão difícil mudar isso? Acho que há várias coisas. Eu gosto muito de estar nas escolas e gosto muito de falar com quem está no terreno, de facto, os diretores de agrupamentos, os diretores de escolas, os professores, e de facto há muita pressão também para cumprir com o manual, para cumprir com o currículo, e portanto há muito pouco espaço. Portanto, nós queremos implementar nas escolas, um dos nossos grandes projetos é o aprender através de brincar, uma nova metodologia, porque de facto quando as crianças brincam de alguma forma e movimentam-se fisicamente, está mais do que provado por vários estudos de investigação que não só elas aprendem mais rapidamente, como não se esquecem do que aprendem. Isto é fundamental. E quando eu falo com os já respondo logo à tua pergunta, quando eu falo com as pessoas, eles dizem, mas nós nem temos tempo para dar o currículo, como é que tu vens agora por aqui uma brincadeira de, em vez de podemos explicar o que é 2 vezes 2 igual a, e a turma responder 4, não, eles dizem 4 é igual a, e depois dão um papel a cada jovem, um diz 2 vezes 2, outro diz 5 menos 1, outro diz... E eles têm que sair da sala e em segundos procurar os papéis para aquele número. Só isto vai demorar mais tempo do que eles dizerem 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes. Mas o que é certo é que os miúdos nunca mais se esquecem que o 4 não é 2 vezes 2. É 2 vezes 2, é 5 menos 1, é 6 menos 2, é o que for. Esta brincadeira que faz com que eles aprendam muito mais rapidamente. Por exemplo, a tabuada foi um exemplo que a Lega fez com todos os nossos professores. Tira tempo da turma. E, portanto, os professores estão muito pressionados para cumprir e, portanto, têm muito pouco tempo para os miúdos poderem fazer as perguntas. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um investimento muito grande, porque os professores são os agentes, de facto, são os grandes heróis disto da educação. Tem que haver um tempo para capacitá-los, para lhes dar formação, para ensiná-los a dar as aulas de uma forma diferente e vamos ter, de certeza, os mesmos resultados ou melhores. Provavelmente melhores, muito melhores, porque vamos ter, claro, os mesmos resultados, mas vamos ter pessoas melhores. Porque há outra coisa que também se ensina pouco nas escolas, é estas competências socioemocionais que são fundamentais para as tais colaborações e comunicações das crianças, não é? E quando as crianças, de facto, brincam, elas são obrigadas a lidar umas com as outras, a perceber o que é que se passa com uma... trabalham empatia, trabalham as emoções, trabalham frustração, trabalham... E isto é pouco desenvolvido, pelo menos no meu tempo era muito pouco desenvolvido. E isto é cada vez mais fundamental para o futuro. As pessoas têm que trabalhar em conjunto, têm que colaborar, têm que comunicar e têm que fazer as perguntas certas. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma passagem e uma evolução do nosso método de ensino, e é isso que eu estou a tentar trabalhar com as várias escolas, com o próprio Ministério da Educação, que tem trabalhado bastante connosco, com a Direção-Geral da Educação, e curiosamente, muitas fundações que acreditam exatamente neste modelo, e hoje em dia temos aqui grupos de fundações todas juntas a trabalhar para o mesmo fim, que é uma coisa... extraordinário. É incrível. Sem egos, atenção, sem egos, sem silos. Aliás, é incrível e é... Estou a alterar a ordem toda desta entrevista, estava tudo programado para ser ao contrário. Vamos a tempo pelo fim. Não. Então vamos ao fim. Porque de facto há cada vez mais, e então em Portugal não era uma coisa muito comum que haver fundações privadas. Tínhamos algumas muito conhecidas, muito antigas, mas cada vez mais tem havido fundações privadas que abraçam algumas causas em concreto, investem imenso nisso e trabalham em conjunto com as outras, e precisamente nesse sistema de que falava, não é? Sem egos, trabalhando em conjunto, com um investimento muito grande de tempo, de dinheiro. Estamos a mudar a cultura portuguesa e a envolver cada vez mais também a sociedade não tenho dúvida nenhuma. Civil. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Finalmente. Não, em relação às fundações, acho que houve uma evolução grande. Aliás, a Fundação também só tem 3 anos, não é? Mas eu dou sempre este exemplo, que nós quando promovemos uma reunião com todas as fundações que trabalham em educação e com o Ministério da Educação, houve muitas fundações que se viram pela primeira vez, ou seja, e cada uma das fundações diz o que é que está a fazer. Temos neste momento existem 5 grupos de trabalho, um que trabalha só professores, outro que trabalha só pré-escolar, outro trabalha só como é que fazemos uma educação mais inclusiva com os imigrantes e com pessoas com deficiência, e outra métodos inovadores, e depois há um quarto que é a primeira infância. E é mesmo espetacular ver as fundações todas em conjunto a dizer o que é que estão a fazer, research de todas, partilhadas com todas as que fazem parte daquele grupo, e depois decidimos, este projeto vale a pena escalar, e depois não somos obrigados a apoiar os mesmos projetos, certo, mas estamos todos juntos a saber o que é que fazem e o que é que nós podemos fazer e ter impacto em Portugal. Tem um caminho comum, não é? E portanto juntos são mais concretos e mais... Para nós está muito claro, para ter impacto é preciso ter parcerias. Não é possível em Portugal ter impacto se não tivermos parcerias e estivermos todos juntos. Isto, aliás, e vi-se ontem, me lembro, no próximo evento, estavam lá as fundações todas.
E eles próprios, houve uma diz, Inês, nós viemos, eu disse, obrigado por teres vindo, sei que foi difícil. Inês, nós temos que nos manter unidos. E de facto ter um evento de uma fundação em que vão todas as fundações, para mim foi a coisa mais gratificante de ontem, foi ver todas as fundações presentes no nosso evento, mais do que propriamente apresentar os números, porque todos sabem mais ou menos, é ver a força que nós todos, o grupo que neste momento está coeso das fundações e de outras empresas que queiram trabalhar connosco, que não é só fundações, todas em prol de uma melhor educação. E essa parceria estende-se ao setor público, ou seja, também se consegue ver isso depois no trabalho que é preciso fazer, por exemplo, com o Ministério da Educação? Sim, com o Ministério da Educação é que nós fomos lá, de facto, eles disseram que eram os desafios que existiam em Portugal. Tem ciclos, não é? Que ainda por cima tem sido cada vez mais. Mas nós mesmo com os vários ciclos, nós continuamos a ter as mesmas... Nós queremos saber quais são os problemas que existem. Ok. E são os mesmos, não muda o governo e não muda os problemas, sim, os problemas são os mesmos. Então, para estes problemas, e foram identificados 7 desafios, criámos 4 grupos de trabalho, ou 5 grupos de trabalho, e as fundações trabalham nestes grupos de trabalho. O que é que se passa com os professores? O que é que se passa na pré-escolar? E juntos e não cada um individualmente, chegámos à conclusão que muitos de nós fazemos muitas coisas, mas de uma forma que nem sabíamos o que é que os outros estão a fazer. Muitas vezes estamos nas mesmas escolas e um não sabe o que é que o outro está a fazer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E portanto hoje a total transparência que existe entre as fundações e entre ajuda é uma coisa... Claro, faz com que os projetos também sejam muito mais concretos e muito mais tenham muito mais força, não é? Claro, não tem nada a ver, sim. Então, vamos aos números, já que falámos do evento e onde estiveram presentes tantas fundações. Assim, se tivesse que destacar 3 de 2024, quais seriam os eventos ou os números que gostava de destacar do relatório de impacto que foi apresentado? Nós ontem, para além de apresentarmos o de 24 propriamente dito, que foi superior, em nosso investimento foi mais de 7 milhões e apoiámos mais de 150 mil pessoas, fizemos a história da fundação destes 3 anos, e nós de facto em 3 anos tivemos um investimento de mais de 21 milhões e apoiámos 300 mil pessoas. Mas impactámos, mas não é 300, não é só, os números não foi uma coisa que fosse muito focada nesta apresentação. O mais importante foram as histórias que estão por trás destes números. Posso só dizer uma coisa, porque na verdade são 3 anos de fundação, mas o Santander já há mais de 20 que tem uma ligação muito forte com a educação, porque entra com as universidades, há 26 anos, de bolsas, sim. Não é? Portanto, também há um know-how aí todo o know-how. Sim, todo o know-how. O projeto das universidades do Banco Santander existe há 26 anos. O banco investe neste projeto de universidades há mais de 26 anos, investe cerca de 110 milhões por ano. Nos principais países. Sim. Nos principais países onde está, portanto, os 10 países. Em Portugal foi à volta de 5,4 milhões só nas universidades. E, portanto, mas não é nas universidades, diretamente nas universidades, é nas bolsas, no apoio social, nos Erasmus, no apoio ao empreendedorismo, no apoio ao... Portanto, são há 3: educação, empreendedorismo, empregabilidade, projetos de investigação. Portanto, nós apoiamos várias, dentro dos universitários, várias... Portanto, são 3 décadas de know-how também já na... Sim, que passou tudo para a fundação. Passou tudo para a fundação. Exato. Portanto... Mas, desculpa interromper, foi só para dar esta nota que é importante. E por isso é que a educação para nós é o nosso, que nós chamamos o nosso superpoder. Mas de facto estes números para nós mais do que... São escolas que ficaram muito mais capacitadas, foram alunos que passaram a ter jovens com muito mais oportunidades e com muito mais esperança que um dia vão ter uma vida melhor e com melhores empregos e melhores salários. E foram famílias que passaram a ter umas novas perspectivas. Portanto, mais do que os números em si, eu contei assim, inclusive, algumas histórias que se passaram em relação em várias escolas e em vários diretores de departamento. Ou pode contar uma das que não contou ontem? Há muitas histórias, mas eu gosto muito de ir às escolas. Eu vou contar o projeto mais recente da Fundação é colocar mesas criativas com legs em todas as escolas em Portugal. Colocámos agora em mais de 10 escolas e fundações. E o nosso objetivo é tangibilizar, no fundo, aquilo que nós acreditamos. Acreditamos que as crianças precisam de criatividade para pensar fora da caixa. E esta criatividade e fora da caixa vai ser importante no futuro que elas tiverem numa empresa. Uma pessoa para pensar fora da caixa, de facto, precisa ter uma caixa, não é? E a nossa caixa é a nossa mesa. E é impressionante porque nós colocámos nas mesas, nas escolas que ganharam o nosso concurso ano passado, fizemos um concurso que se chama Aprender através de Brincar. Fizeram uma parceria com a Lego no ano passado também. Também no ano passado. Mas este concurso não tem a ver propriamente com a Lego. Todas as escolas enviavam projetos que, de alguma forma, aprendiam uma disciplina através de Brincar. No ano passado tivemos 400 candidaturas, mais ou menos. Este ano tivemos 640. E aquilo que se faz nas escolas em Portugal é espetacular. O que os professores fazem, sem recursos, e as escolas fazem, é brutal. E, portanto, aprendemos que, de facto, há muita coisa que se faz, há muita coisa que deve ser, inclusive, escalada e partilhada, porque as escolas ainda continuam a trabalhar com muitos silos.
E pronto, esta mesa que nós estamos a colocar, colocámos nós nas vencedoras, demos este prémio, demos isto, mais 5 mil euros à escola e mais uma ida à Lego Foundation. Mas o que nós queremos agora é que pôr nas 3.300 escolas que existem no primeiro ciclo. E nós estamos a trabalhar com câmaras municipais. Já há câmaras municipais a dizer, eu vou pôr as minhas escolas no meu município. E estamos a trabalhar com empresas. E estamos a trabalhar com fundações que estão dispostas a pôr de facto estas mesas para criar, fomentar a criatividade nas escolas em Portugal. Eu acho que este movimento que nós estamos a fazer todos juntos, acho que vai ter um impacto enorme. Acho que não é muito difícil pôr mais 3.300 escolas numa mesa. E vamos criar um manual ligado com o currículo do primeiro ciclo, como é que aquele currículo liga com atividades na mesa. Okay. Para, no fundo, dar porque as pessoas precisam de ter formação sobre isto. E essa mesa é o quê? Pode ser o quê? É uma mesa normalíssima de madeira, que tem gavetas, como se estivéssemos numa relojoaria, em que uma pessoa abre uma gaveta. Nunca viste uma mesa. Já vi. E pode ter legos, mas pode ter paus, podem ter pedras, podem ter cartões de... A Lego não trabalha com legos, não trabalha com legos, trabalha com paus e pedras e cartões. Eu é que disse, não, desculpa lá, mas nós, em Portugal, nós somos pobres, precisamos de legos. E eles então mandaram 5 caixas a dizer charity. Então foi por isso que as receitas da Lego aumentaram imenso, foi porque na verdade mandaram para Portugal. Não, por acaso não, porque Portugal foi charity, mas... Eu acho que pode ser com Legos, mas pode não ser. Aliás, quando a Lego Foundation teve cá o ano passado a dar formação aos professores, foram 22 dias. Um dia foi com Legos. Outro dia fomos ao restaurante do Santander buscar caixas de ovos, cartolina, caixas de palhinhas. Claro, estimular também a criatividade com o que há. E eles tiveram a fazer um dia inteiro, 30 professores portugueses a fazerem coisas com material reciclado. E foi espetacular. Portanto, e os próprios professores, eu já visitei estas escolas depois disso, e as coisas que eles têm nas escolas, fruto desta formação, é impressionante. E uma coisa muito simples, como aproveitar as caixas de ovos, ou aproveitar as caixas onde vem o material da escola e pôr as sinaléticas as sinaléticas desta escola não foi, era já tudo feito com cartão, não era nada, não compravam cartolina, já não compram cartolina. Ou seja, coisas simples, coisas muito simples. Que também depois trabalham algumas coisas, como a sustentabilidade. Completa, sim. Não é? Porque se usam cartões, tudo reciclado, e isso também ajuda a cumprir objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, é tudo muito integrado. Isso lembra um bocadinho o sistema nórdico, não é? Nós olhamos muito para as escolas nórdicas que têm muito esta coisa de tudo o que é no dia-a-dia funciona para nos ensinar coisas, não é? É verdade. E é um bocadinho para aí que temos de caminhar. Sim, aliás, estes professores, quando foram todos comigo lá à Dinamarca, nós fomos visitar mesmo uma escola que já tem esta metodologia. Já fui 2 vezes com professores. E eles, de facto, ensinam de uma forma, têm uma metodologia de facto diferente. E os miúdos estão constantemente no jardim a aprender. Mas já muitas escolas fazem isto, atenção, eu fui visitar escolas em Portugal que já fazem isto. Não é de uma forma estruturada e não é comunicado entre todas. Há coisas que se fazem muito boas numa escola, podiam ser rapidamente aplicadas rapidamente noutras. Ou seja, temos aqui um problema de comunicação. Calha bem estarmos a falar neste dia sobre questões de comunicação, porque passámos as últimas 48 horas, estamos a gravar esta conversa mais ou menos 48 horas depois do apagão. É verdade. Vai-se chamar grande apagão, se calhar, depois do grande confinamento. E hoje a grande discussão era a questão da comunicação. Correu tudo bem, não houve vítimas, mas tivemos um problema de comunicação. Temos um problema de comunicação no país, porque a Inês chegou e aquilo de que mais falou também foi esta questão, não é? A partilha, a comunicação. Eu acho que temos aqui temos um problema também na educação. Eu acho que a comunicação é uma coisa que é muito pouco... Comunicação na educação. Sim, acho que sim. Acho que é muito fácil, digo eu, muito fácil. Nada é muito fácil, mas acho que tem que haver muito mais comunicação entre as escolas, entre os agrupamentos, entre o que é preciso, o que é que uma está a fazer tão bem que pode ser replicada noutra, e depois, obviamente, depende também dos recursos de cada uma. Claro. Mas acho que mesmo para os recursos, e mesmo as empresas, cada uma das... Eu já fui visitar empresas, em determinadas zonas, em que eu pedi mesmo, não é para mim, é para as escolas. Você não quer financiar as escolas da sua zona, onde estão os colaboradores, os filhos dos seus colaboradores? E não há nenhuma empresa que tenha coragem de dizer, Inês. Não, sou mulher, Inês, tem já tem vergonha, não é? Tem vergonha. E as pessoas dizem, está bem, Inês, mas então diz lá quantas escolas. Olha, no seu município há X escolas, você que consegue financiar 3, 4, 5. E eu acho que este movimento em conjunto, e não tem que ser a Fundação Santander, tem que ser todos, então é muito importante
todos em conjunto, nós conseguimos de facto fazer esta mudança em educação. É mesmo só uma questão de comunicação. Eu exemplo, acho mesmo. Quando vai pedir esse apoio, estamos a falar de um investimento de quanto? Pode ser escolas, de quanto a quanto? Não, a mesa em si são à volta de 1.500 euros, esta mesa com os legos, portanto, é uma coisa... É residual para uma empresa. É exato, mas que eu acho que até poderia, eventualmente, temos aqui uns custos de escala, não é? Se nós fizermos muito mais estas tais 3.300 escolas. Mas não só é o custo, poderá ser inferior, mas para uma empresa, a diferença que vai fazer na vida dos filhos colaboradores... Claro, é imensa. É imensa. É um investimento que é quase nada para eles e que vai repercutir imenso. Ou as câmaras municipais, e como eu já falei diretamente com algumas aeroneses, então vamos pôr em quantas escolas quantas têm, quanto é que nós podemos pôr. E o feedback que eu tenho tido é extraordinário. Quer das câmaras municipais, quer das empresas, quer de fundações. Há fundações que estão a fazer isto. Nas zonas dela, então vai, na zona Ferreira do Zezer, há 2 escolas de meio ciclo, eu vou financiar as 2 escolas. Portanto, eu acho que... Criar um efeito dominó também, não é? Sim. E eu acho que nós todos, eu não acredito que nós em Portugal não conseguimos fazer... Não é? Por isto em todas as escolas. Conseguimos. Se houver uma crise, então conseguimos, de certeza, porque depois... Não, mas vai acontecer. Nós temos que criar jovens criativos. E temos que dar a oportunidade a todos. Então, vamos traçar aqui um objetivo. Aproveitamos, já que estamos aqui, fazemos um apelo, que é, quando é que gostava que as 3.300 escolas estivessem todas capacitadas com estas mesas? E primeiro, quantas faltam? Se calhar. Não, faltam 3.000 e tal. 3.300. Das 3.300 faltam 3.000. Não, faltam 250. 3.290. Quantas estão? São 3.300, mais ou menos. E faltam, já pusemos em 10, portanto. Faltam 3.290. Exatamente. Okay. Então temos aqui um objetivo: 3.290 escolas. E podíamos fazer uma conta por alto de 1.000 euros. Pronto, vamos pôr 1.000 euros. Vamos pôr que é 1.000 euros. Vamos pôr que é 1.000 euros. Portanto, também não temos de arranjar assim euros, sim. Não é tanto dinheiro. Portanto, vamos fazer aqui um apelo às empresas todas que nos estão a ouvir. Quais são, em que zonas é que estão estas 10? Elas estão espalhadas por o país inteiro. Mas se mandar um e-mail, eu digo quantas escolas é que há naquela zona, digam quais são os nomes das escolas, como já aconteceu com este CEO, quais são os nomes das escolas, e nós colocamos a mesa e fizemos aqui uma coleta. Então vamos o quê? Vamos pôr isto a um ano, Inês? Não, eu queria em dezembro. No Natal. Boa ideia. Presente de Natal. Então é o apelo que fazemos às empresas portuguesas e às autarquias e às câmaras municipais e às fundações e a quem se quiser juntar ao movimento. Precisamos de 3.290 mesas criativas até ao Natal. É o presente de Natal que a Inês... Eu não. Que todos. Que a Inês pede. Não, que a Inês pede. Eu peço. Que a Inês pede para todos. Mas que todos vão fazer. Não é um presente partilhado. Parece-me... Não, inclusive pomos o logotipo da empresa na mesa. Portanto, então portanto, no fundo é um investimento de publicidade. Pode ir da própria empresa. Sim. Pode ir para o investimento de publicidade... daquele que sai do gabinete de marketing, não é? Exato. Pode sair desse da comunicação. Não, mas acho que mesmo respondendo à tua pergunta, acho que é possível de facto fazer a diferença e este é um projeto que para mim acho que é uma questão de tempo e eu não tenho dúvida nenhuma. Portugal tem muitas pessoas que gostavam muito de ajudar e muitas empresas que gostavam muito de ajudar. Muitas vezes não sabem como. Ok, então podem começar por aqui. Se houver chave na mão, tem aqui esta empresa, vai fazer a diferença na escola ABC de Vila do Conde, Braga ou Vila Nova de Gaia, o que for. Eu não acredito que uma pessoa possa ser indiferente a isto. Há bocado a Inês dizia uma coisa que passou assim, talvez possa ter passado meio despercebida a quem nos está a ouvir, a mim não passou, que foi quando eu vou às empresas, também porque sou mulher, ninguém tem coragem de dizer que não. Faz diferença, não faz? Ser uma mulher a pedir? Eu acho é um bocado chato, vamos andar sempre a falar disto, mas de facto há diferenças e há competências que são... Não, eu acho que é mesmo diferente. Então me imagino que é um homem chegar ao pé de um CEO e dizer Francisco, não me diga, você não consegue pôr uma mesa. Ele vai ficar assim. Se for uma mulher, diga, Francisco, eu não acredito que você não tenha 1.000 euros para fazer a diferença nos filhos dos seus colaboradores. Eles até ficam tão... De facto, é tão... A minha abordagem é tão sincera e tão transparente. Então, eu não estou a dizer que ele ponha em todas as escolas, mas que pelo menos. E a maior parte das pessoas diz, ok Inês, vamos pôr numa ou no 2 ou 3 ou 5. É irrelevante se vence pelo cansaço ou pela vergonha, o que interessa é que vença, não é? Mas eu não tenho vergonha, de pedir alguma coisa que não seja para mim. Isso eu não tenho vergonha. A vergonha é das pessoas. Mas há muitas pessoas também não... Sim, e há muitas pessoas também têm esta vergonha de pedir para outros. Eu não tenho vergonha nenhuma. Acho que eu sinto esta responsabilidade de
pretendeu este networking do próprio banco, não é? Porque não utilizá-lo para um bem comum? Portanto, eu acho que isso faz toda a diferença. Há uma questão que me impressiona muito. Há 3 ou 4 anos eu comecei cada vez mais a falar com CEOs mulheres ou com gestoras e com executivas. E quando lhes perguntava qual é das maiores preocupações que têm, pode ser em todas as áreas. E estou-me assim a lembrar, sem pensar muito, estou-me a lembrar de várias governantes, do setor da saúde, do setor dos bancos, do setor das tecnologias. Quando eu lhes pergunto qual é que acham que devia ser a prioridade para o nosso país, todas, sem exceção, me respondem que é a educação. Se nós temos esta noção, ou pelo menos parte de nós, pelo menos 50% da população portuguesa tem esta noção de que é a educação. Se temos meios, temos fundações comprometidas a fazer investimentos avultados, não só de dinheiro, novamente, mas também de tempo, de pessoas, claro, de conhecimento. O que é que ainda nos falta? Eu acho que falta... Primeiro, sermos agregadores, e de facto é este movimento que está a acontecer. Nós juntarmos para escalar um projeto e não para fazer cada um as suas coisinhas e cada um dar as suas bolsas, e cada um que tem imenso mérito, claro, é muito importante, mas se calhar tem mais força se for todos juntos. Congregado. E eu acho que é mesmo alguém que empurra, alguém que puxa, alguém que fala sobre estes temas. Eu nesta apresentação que tenho feito às empresas digo, olha, existem 40% das pessoas, mais ou menos, 37% da população portuguesa tem um nível de educação baixo. Está aprovado pela OCDE que 55% das crianças ficam no mesmo nível de educação dos pais, sobretudo as zonas mais favorecidas. Nós temos que quebrar este ciclo. Nós temos, de facto, dar a oportunidade a todos. Nós temos que criar... Nós somos, a nível da OCDE, dos níveis mais baixos em termos de mobilidade elevador social continua a estar muito... Depois apresenta os resultados do PISA. Como é que estiveram os resultados do PISA em Portugal? Depois apresenta os resultados do estudo das Nações Unidas, que diz que a criatividade de todas estas 3 que eu falei, a capacidade de resolver problemas e comunicação e colaboração, a criatividade é mais importante no futuro. E nós temos que fomentar a criatividade. E depois apresenta o estudo como é que Portugal está na criatividade. E depois no fim digo, então agora tenho aqui umas mesas. E portanto, eu quando falo com estas empresas ou com as câmaras municipais, tenho uma história. As pessoas entendem perfeitamente, aquilo está mesmo muito... É fácil de entender. E por no fim você quer se juntar a este movimento? Quer fazer parte da solução, não é? Sim, e hoje, a experiência que eu tenho é porque não há ninguém que diga não, Inês, ou não porque não tenho dinheiro. E se a pessoa dizer, eu não tenho dinheiro para todas as coisas, então eu vou ajudá-lo a arranjar. Vamos procurar particulares, vamos procurar empresas. Qual é que é? Olha, eu digo sempre, qual é que é a zona? Diga-me lá, 2 grandes empresas na sua zona, boas. As pessoas dizem, e eu digo, então vou marcar a reunião com o CEO desta empresa. E as pessoas precisam de facto ter alguém que faça este caminho, é só desbravar caminho. Então, no fundo, podemos dizer que a Fundação Santander também, de alguma forma, se afirma como esse hub, tem de haver uma palavra como esse agregador. Sim, um agregador claramente. Um entreposto, não é? Em que as necessidades chegam e se consegue solucioná-las com o recurso ao não ter medo de pedir, não ter medo de poder fazer a diferença. Mais uma vez, nós não queremos ter a bandeira, nós queremos empurrar um grupo de pessoas e um grupo de fundações, um grupo de empresas para fazer a diferença em Portugal. Porque a educação, ninguém tem dúvida nenhuma que vai ser um motor para a mobilidade social e económica em Portugal, que vai ser o mais importante para as empresas no futuro terem líderes criativos e consigam inovar e consigam ter uma projeção diferente a nível internacional. Portanto, ninguém tem dúvidas nenhuma disso. E depois, quando no fim eu digo, então porquê que não fazemos só uma coisinha pequena? É só uma mesa da criatividade. Vamos pôr nas escolas. Dificilmente as pessoas dizem. Às vezes as pessoas assustam-se, não é? Porque é aquela coisa, como é que vamos resolver o problema da educação? Nós não vamos resolver, claro. É difícil resolver, não é? É uma gota d'água. Vamos resolver tudo. Mas e as pessoas, acredita que as pessoas saem de lá desta reunião muito contentes por terem sido convidadas para este grande movimento. Portanto, não só se resolve um problema da comunicação, como também da autoestima. É ótimo que também precisamos, não é? Exato. Inês, onde é que gostava de ver a Fundação daqui a 3 anos? Acabou de celebrar 3 anos. Novamente, com muito conhecimento acumulado ao longo de 3 décadas no setor da educação, mas agora, se eu lhe pedisse para traçar um plano assim a 3 anos, ou os objetivos, as mesas nós já resolvemos até ao Natal de 2025, está feito. Venho aqui no Natal. Pronto. No Natal, agradecer. No Natal voltamos aqui para fazer um call to action, e vamos acreditar que o mundo vai acalmar e vai ficar tudo mais tranquilo nos próximos 3 anos para podermos fazer planos. Onde é que gostava de ver a Fundação
daqui a 3 anos? Ou seja, quais seriam os objetivos daqui a 3 anos? Isto tudo já está resolvido. Eu daqui a 3 anos gostava de facto que houvesse mudanças sistémicas na educação. O que nós estamos a fazer agora, neste momento, é começar com alguns pilotos em algumas escolas, em alguns municípios. Eu gostava que houvesse mesmo alteração mesmo das políticas públicas, que fosse implementado um novo modelo de aprendizagem em Portugal, que tivéssemos pessoas muito mais inspiradas e capacitadas e com muito mais pessoas com vontade de ser professores. Exato. E portanto nós não vamos, obviamente, daqui a 3 anos resolver o problema, mas vamos, se calhar, acelerar este processo de transformação que já está a acontecer, mas ainda a um ritmo lento, acelerar. E o que eu gostava é que fosse acelerado, e não é só fazer uns pilotos, é que toda a gente estivesse junta e conseguíssemos, de facto, resolver os problemas, os vários problemas que existem na educação, com os professores, com os pré-escolares, com a primeira infância, com a inclusão dos imigrantes e das pessoas, ter uma educação mais inclusiva. Bastava que o processo fosse mais acelerado. Já estivesse em velocidade de cruzeiro. Que neste momento está só ainda com apenas umas sementes criadas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isto vai acontecer. E vai ser mais rápido do que nós estamos à espera. A Inês vai a várias escolas com crianças de muitas idades diferentes. Onde é que se diverte mais? Se é possível dizer assim. Eu divirto-me de maneiras diferentes, mas em todas as idades, quer dos mais pequenos, como de dar aulas, sou às vezes convidada para dar algumas aulas nas universidades. Mas onde eu gosto mesmo é, de facto, no primeiro e no segundo ciclo, e ver a genuidade e a espontaneidade das crianças quando falam sobre os problemas que têm e aquela experiência que eu já te convidei para vir, não é? Para darmos uma aula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tu vais ver, é engraçado ver as crianças a dizer quais são os objetivos que mais os preocupam e que iniciativas é que eles podem fazer para melhorar aquele tema no mundo. É espetacular o que os miúdos dizem sobre a ação climática, sobre a energia, sobre a pobreza, sobre a fome, Nós aprendemos com eles, eles são muito espontâneos. Devíamos ouvir mais as crianças. Muito mais. Eu em cada escola que for, independentemente das condições e da zona onde está, eu aprendo sempre, eu saio lá a pensar assim, eu de facto devia ter sido professora. Eu gostava de ter sido professora, porque obviamente é diferente de ir lá uma vez e depois sair. Não é? Já falámos sobre isso, mas devia-se ouvir de facto muito mais as crianças e como é que elas veem o mundo e como é que elas veem que... Devia-se dar voz aos jovens. É isso, às vezes dá muito mais pouco, voz. Não é? Temos muitas certezas e... Quer dizer, depois vamos perdendo. Com a idade temos esta vantagem. Há ali uma idade em que sabemos tudo, depois deixamos de saber tudo outra vez. É verdade. Agora já não sabemos nada, mas as crianças nesta idade em que também sabem muita coisa e que nós às vezes não temos muita paciência para os ouvir, por exemplo, tu não sabes nada, mas eles na verdade sabem coisas, não é? E veem coisas que nós deixámos de ver. Isto é... Não, e deixámos de ver, e eles veem as coisas com um futuro completamente diferente. E se falares com jovens universitários, eles veem a educação e o método de ensino de uma forma completamente diferente da nossa. Se falas com pessoas de qualquer idade, veem que as coisas vão ser diferentes. Exato, não, isto não funciona, não é? Isto não vai funcionar. O vosso mundo, os meus filhos dizem, mãe, o mundo da mãe, como se nós nássemos em dois mundos distintos. A vossa sociedade. O mundo da mãe ali em Marte. O mundo da mãe. E a vossa sociedade é a vossa sociedade. E eles, de facto, têm muita razão e muita coisa da forma como eles aprendem. Não tem nada a ver com a maneira como nós aprendemos. Mas eu acho que há muitos... Eu sou uma pessoa muito esperançada e muito otimista e acho que há muitas pessoas e muitas escolas, e eu tenho visto isso, que têm muita vontade de mudar. Têm muita vontade de mudar e estão ávidos que alguém que dê-nos esta força, esta inspiração, e acho que nós todos juntos conseguimos fazer de facto esta diferença. Nós estamos a terminar o nosso tempo, mas isso é uma conversa que a jornalista Patrícia Reis dizia, ela diz muitas vezes isto, que nós às vezes somos muito maus para os nossos jovens, porque exigimos-lhes sempre imensas coisas, mas não percebemos que eles também estão a sofrer com este mundo que de facto é muito, não só é muito diferente do nosso, apesar de não estarmos em planetas diferentes, mas nós às vezes também os desesperançamos um bocadinho, não é? E dizemos estas coisas esta geração que está perdida, quer dizer, todas as nossas gerações foram perdidas para as gerações anteriores, não é? E às vezes somos um bocadinho injustos nesta coisa de exigirmos imenso deles, mas não mudarmos nada na forma como os ensinamos ou tentamos dar-lhes uma luz para o futuro. Por isso, nesta conversa que foi tão animada e otimista, Inês, e sabendo que vamos mudar o mundo, começar a mudar o mundo, daqui a 3 anos isto está em velocidade de cruzeiro, a mudar o mundo não, mas a educação, o que é que gostava que fossem 3 prioridades para os próximos... Vamos aproveitar que estamos quase em eleições, não sei se podemos fazer isto, mas 3 prioridades
para o nosso país, se calhar para o próximo ciclo eleitoral, não vamos arriscar anos. Acho que devemos continuar o trabalho como país. Na educação, voltar a pôr a profissão dos professores como uma profissão muito nobre, que já foi anteriormente, e hoje em dia as pessoas, por variedíssimas razões, acho que os professores têm de facto ter aqui um papel. Isso tem um papel fundamental na vida e no futuro das crianças. Nós próprios também temos de perceber o papel deles, não é? Exatamente. Às vezes uma das coisas que nós também queremos fazer é de facto uma campanha de sensibilização dos pais da importância de facto do brincar e da importância dos professores. Acho que é um foco muito grande dos professores e está a ser feita bastantes coisas sobre isso, capacitá-los, inspirá-los e que a profissão tenha uma projeção diferente. Acho que é por, de facto, começar a mudar, a ter políticas, métodos de ensino, políticas públicas que mudem e alterem a forma como ensinamos nas escolas, claramente. E depois, obviamente, o terceiro, e estes 6 desafios que foram ditos, quer o pré-escolar, quer a primeira infância, o que é que nós podemos fazer de diferente desde muito cedo, porque é nos primeiros meses, nos primeiros dias, nos primeiros anos que podemos fazer a diferença numa criança. O que é que nós podemos fazer diferente do que estamos a fazer até agora e capacitar também quer a primeira infância, quer a pré-escolar, que existe muita falta de recursos nesta área. Portanto, eu diria, por estas 3, no fundo são os desafios que já recebemos da educação, mas eu acho que e é exatamente onde nós estamos a trabalhar, portanto eu acredito que são estas 3 que podem fazer a diferença. São desafios super pouco ambiciosos. Sim, muito fácil. Está tranquilo para quem vier para trabalhar convosco. Inês, obrigada, tínhamos muito mais para conversar. Gostei muito. Portanto, terá de voltar perto do Natal. Para nós fazermos... Para agradecer. Espero que seja para agradecer, fazermos o balanço e fazermos já o próximo apelo, a ver qual vai ser o desafio a seguir, porque este vai estar cumprido. Exatamente. Obrigada, Inês. Obrigada, até à próxima.